Olá pessoas, como vão? Espero que na medida do possível estejam bem. Isto é o Universo Flutter, o audião do Zap sobre Flutter. Lembrando que vocês podem seguir este audião do Zap no Twitter como @UniversoFlutter, entrar no grupo do Telegram com o link t.me/UniversoFlutter e encontrar os links de referência na seção do podcast no site de andreamatias.com. Entre as notícias desta semana, tem mais um artigo da equipe de Flutter falando sobre os avanços no suporte a Null Safety and Dart. Nesta etapa, que se comenta, o núcleo principal do framework do Flutter já conta com Null Safety. Pouco a pouco se continuará abrangendo mais aspectos como testes e melhorias de desempenho, para que se consiga entregar uma versão beta, muito provavelmente nos anúncios no aniversário de Flutter em dezembro. Todas as pessoas que desenvolvem com Flutter têm que ficar atentas a estas mudanças, pois afetarão no uso da linguagem Dart. Por outro lado, já entramos em novembro e falta pouco para o final do ano. O podcast continua constante e já tenho várias ideias para a próxima temporada. Se tiverem alguma sugestão, mandem no e-mail, Twitter ou Telegram. Também, se puderem, compartilhem este podcast com pessoas que estejam desenvolvendo com Flutter. Assim espalharemos o conhecimento para cada vez mais pessoas. O widget da semana é o Hero. Este widget facilita na hora de criar uma animação do movimento de um widget na transição entre duas telas. No Floating Acting Button é um comportamento que vem por defeito, se você tem um fab único e igual, mas repetido em duas telas. Por exemplo, você tem a tela A com um fab na parte inferior e ao pressionar nele, se navega para a tela B. Nesta tela B, que o fab igual está posicionado mais na parte superior, o Hero, que está embebido nestes fabs, atuará fazendo a animação do movimento deste botão, enquanto também se faz a navegação entre a tela A e B. Este comportamento se pode aplicar a outros widgets como imagens. No link que deixarei nas referências com a documentação oficial, você pode ver mais a fundo sobre este widget. O package desta semana é o Persist_Theme. O objetivo dele é persistir o tema de uma aplicação. Para isto, se utiliza o Shared Preference, que armazena os dados, o provider, que fica escutando se há alterações no tema, e também diferentes widgets que são disponibilizados para o uso na hora de fazer a mudança de tema ou escolher a cor dos diferentes temas. É muito prático e facilita muito na hora de usar temas em uma aplicação. Eu uso na minha aplicação TV Run Show e funciona tanto para mobile como para a parte web. A dica da semana tem que ver com a utilização do Effective Dart. Já falei aqui anteriormente no episódio 12 da análise estática do código e como configurar as regras para analisar no arquivo Analysis_Options. Mas além de você configurar as regras de um jeito personalizado, algo que é utilizado, por exemplo, para padronização de códigos em empresas, também é possível utilizar estilos ou padrões já criados pela comunidade. Hoje em dia existem basicamente 3 diferentes estilos. Um é o Pedantic, utilizado internamente pela equipe do Google. Outro é o Effective Dart, que são as recomendações da linguagem Dart. E por último, o Flutter, que são as regras que já vêm com o Flutter e se utilizam no comando Flutter Analyze, por exemplo. Caso você não queira usar somente as regras que vêm por defeito no Flutter, por exemplo, você pode adicionar o Effective Dart, que é algo bastante recomendável. Para isto, o artigo que deixarei nas referências feito pelo Toshi Osada para a comunidade da Flutterando explica como fazer este processo com o passo a passo. A fonte de conhecimento desta semana é um artigo feito pelo Kleber Andrade para a comunidade do Flutter Brasil no Medium. Nesse artigo se explica o processo de fazer o jogo da abelha em Flutter. É muito bacana porque tem uma estrutura de escrita bem feita, começando com uma introdução e a história do jogo, depois com a criação da base da aplicação, a lógica, a interface e o resultado final, claro. Além disso, adiciona após o resultado final uma lista de desafios para que qualquer pessoa possa continuar e praticar com o desenvolvimento deste jogo. Acredito que este tipo de conteúdo é muito bacana, pois ensina a comunidade a aprender um pouco mais do processo de desenvolvimento de aplicações e incentiva com desafios, principalmente as pessoas que estão começando. Na seção de bugs e debugs desta semana, finalizarei a série do DevTools.
falando de outras ferramentas dentro deste conjunto de instrumentos para testes. Desta vez também serão dois, o Debugger View e o app Size Tool. O Debugger é uma ferramenta simples e que muitas vezes vem embebida nas IDEs de maneira mais complexa. Nesta versão simples do DevTools, é possível usar breakpoints, ver as chamadas, as variáveis e as bibliotecas utilizadas pela app, além de ver as mensagens na consola de log. Sinceramente, tendo as IDEs como o VS Code e Android Studio, não vejo atualmente tanta relevância nesta ferramenta. Por outro lado, algo que eu sentia falta e foi adicionado recentemente foi uma ferramenta para medir o tamanho da aplicação com a informação dos diferentes módulos, packets, plugins, assets e fontes. Para usar a ferramenta, basta abrir o DevTools e selecionar a opção Open App Size Tool. Na página haverá duas abas. A primeira delas, a chamada Análises, onde você poderá subir o arquivo e analisar o tamanho dos diferentes elementos que comentei anteriormente. Já na segunda aba, chamada de Diff, é possível subir dois arquivos de uma mesma aplicação e comparar as diferenças de tamanho entre os diferentes elementos da aplicação. Além disso, é possível analisar o tamanho das aplicações a partir de arquivos JSON, que podem ser gerados ao mesmo tempo que o arquivo otimizado para lançamento da aplicação. E este foi o último capítulo da série DevTools. Espero que tenham gostado e aprendido com a análise das diferentes ferramentas que o DevTools nos proporciona. Se vocês querem outras séries desse tipo, com outros assuntos de bugs e debugs, ou até mesmo de outras sessões do podcast, podem enviar uma mensagem nos diferentes métodos de contato. E chegamos ao final. Lembrando que podem contatar enviando um e-mail a universoflutter@gmail.com e no grupo público no Telegram, via o link t.me/universoflutter. Também podem seguir o podcast no Twitter como @universoflutter. Se vocês gostam deste conteúdo, podem compartilhar esta audião do Zap com outras pessoas e marcar o Universo Flutter se quiserem. Um abraço para todo mundo e hasta la vista!